Igreja. Primeiro, quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pastor Harrison, pastor Diogo, que nos confia trazer as santas palavras do Senhor, pois estamos aqui nesta noite para dar aquilo que Deus colocar em nossos corações. Agradecer a Deus também por esta igreja que Deus me presenteou. Louvado seja Deus, construir uma família, porque Deus ainda é um Deus de família. Por mais que as pessoas queiram ver um evangelho diferente, né? Mas nós sabemos que Deus, ele construiu a família desde o jardim de Éden. A família de Deus está aqui hoje. E aqueles que chegaram, visitantes desta noite, eu convido aqueles que não tiverem ministério, que não tiverem igreja, venha consomar conosco aqui nesta noite e permanecer conosco aqui para que o nosso pastor possa estar dando ensinamento, louvado seja Deus, na direção do Espírito Santo. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, louvado seja Deus, mas vamos louvar primeiro um hino, depois nós vamos ouvir a palavra, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. E tudo que foi feito nesta noite, maravilhas, milagres, que às vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus pode quebrar o coração de alguém hoje, Ele pode moldar o seu coração nesta noite, e você sair daqui regozijante, porque Deus se faz presente aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Pense 2 vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem o poder, Deus habita dentro de você. Pense 2 vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem o poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, e mandou aparecer. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo, vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo, vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou
existe, Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Pense, nunca desista dos seus propósitos. Aquilo que Deus construiu dentro de você. Talvez não tenha chegado o seu momento, mas a vitória vai chegar. Porque Deus é um Deus de palavra. Ele não vai deixar você confundir. Nesta noite me posta a sua vitória no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos. O título da mensagem é As Escamas dos Olhos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Que bom que nós chegamos até aqui. Só o versículo 18. Nós vamos ler. Atos dos Apóstolos 9 e 18. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Todos conhecem a história de Paulo. Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, que tem dupla cidadania, era romano e judeu. Ele veio para pregar para os ímpios, pregar para os reis e para o povo de Israel. E nós sabemos a história de Paulo, que ela começa no capítulo 7, quando ele concede a morte de Estevão, onde a sua capa ela foi jogada aos seus pés. E aqui diz, louvado seja Deus, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. De todos os 7 diáconos, no capítulo 6, quando instituiu os diáconos, e vocês que são diáconos, que eu já fui, mas nós somos servos do mesmo jeito, valorize aquilo que Deus te deu. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Pois sabemos que ele combatia o bom combate, ele pegava a palavra de Deus, ele levava as pessoas ao confronto da palavra. E no momento em que ele foi contestado, que ele foi levado a ser julgado, ele não quis se defender, pastores. Ele fez uso da palavra, louvado seja Deus. Ele mostrou ao judeu que Deus não é um Deus de confusão, e eles obedeceram desde o Egito. Ele começa a falar da linhagem de Abraão, aí vem para Isaac, desce para Esaú, para Jacó, e chega até José, onde aquelas pessoas foram escravizadas por 75 anos, que elas foram levadas ao Egito por causa da fome. Talvez você está aqui hoje, porque você tem uma sede de Deus, talvez a sua fome seja uma fome do Espírito Santo, e você vai buscar a presença de Deus nesta noite, e aqui é o lugar certo onde você chegou. Estevão, ele não retrucou, ele começou a pregar, disse, olha, os seus pais fizeram isso, fizeram aquilo, né, mas nós vivemos um novo evangelho, que é o evangelho da paz. E ele foi morto, mas ele não retrucou e não se defendeu. Muitas pessoas cometem o erro, começam a se defender, a se esconder atrás das paredes, mas ele enfrentou aquelas pessoas que se diziam religiosas, porque a religião, ela mata. Quando a gente é santo demais, a gente percebe que para nós todos são errados, só ele é santo. E é um pecado que o cristão tem. Que não existe tal perfeito como nosso Deus. Então, Estevão, no capítulo 7, verso 50, diz assim, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora fosse traidores e homicidas. Quem é que gostaria de ouvir esse evangelho, irmão, frente a frente? Evangelho de traidores.
Nós estamos cheios de falsos pastores, de falsas lideranças aí, contaminando o evangelho e confundindo a mente das pessoas, para poder que as pessoas vá, aqui tudo pode, aqui tudo pode, aqui tudo pode, aqui é assim mesmo, venha como está e fique como está. E a Bíblia diz, olha, você venha como está, mas não permaneça como está. E ele não se defendeu. E vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardasse. Ouvindo eles isso, enfureceram-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem que está à destra de Deus. Quando eu e você somos homens justos na presença do Senhor, o milagre vai acontecer, não importa a prova que seja passando familiar, se seja prova no trabalho, se seja perseguição, ele vai agir em seu favor. Não foi diferente com Estevão, porque ele não foi de encontro com aquelas pessoas, ele aceitou aquilo porque ele sabia o alvo que ele teria. O alvo que ele teria, era Jesus Cristo, o Nazareno, que o céu se abriu para ele, para receber o seu Espírito, porque Deus não vai deixar você confundido no meio da tribulação. Então, mas eles gritavam com grande voz, parem e taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Expulsando-os da cidade, apedrejavam e as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja que a história de Saulo, quando nós abrimos o livro, ela começa aqui. Ela começa perseguindo a igreja do Senhor. Ela começa matando pessoas justas, porque eles viviam uma religião que mata. Os árabes matam, se você aceitar Jesus, se você confessar ele publicamente, eles vão arrancar a cabeça daqueles que realmente confessam o Senhor. Mas ele não retrucou, ele continuou firme. No versículo 9 diz assim, e apedrejaram Estevão que invocava, invocação diziam, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, morreu. Ele fez a mesma coisa que Jesus fez. Entregou o seu espírito ao Senhor. Ele fez o mesmo papel que era para as pessoas que se dizem religiosos, como os judeus que matam as pessoas, que menosprezam a igreja gentílica, era para eles fazer o mesmo. Paulo é um homem sábio. Paulo, no capítulo 8, ele começa a perseguir a igreja ferrenhamente para destruir aqueles que adoram ao Senhor. Mas no momento que caiu as escamas de Paulo, louvado seja Deus, no capítulo 9, onde tem encontro a introdução que diz assim, e Saulo ainda inspirando ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir carta magna para você entrar em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade, para destruir a fé daquelas pessoas. E nós que adoramos ao Senhor verdadeiramente, éramos chamados de seita por Paulo. Até o momento que tem um encontro com o Senhor. Eu persigo o cristão até o momento que Jesus não fala comigo e a palavra dele não entra dentro de mim, louvado seja Deus. Mas no momento que Deus entra no seu coração, na sua mente, você vai mudar da água para o vinho. E Deus tinha um compromisso com Paulo. Esse evangelho foi escrito por Lucas, doutor Lucas, o amado Lucas, em 62 depois de Cristo. Nós sabemos que Paulo, ele tinha essa história de ser um homem judeu, que ele teve aulas com Gamaliel, os maiores
mestre da época. Ele veio de uma cidade chamada Cilícia, da tribo de Benjamim. Era um homem entendido de palavras. Era um homem que tinha uma boa oratória. Mas era um homem perseguidor. Mas no momento que Deus tem um encontro com Paulo, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E no versículo 4 ele diz: e caindo em terra, ouvi uma voz que lhes dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Louvado seja Deus. Como assim, Senhor? Você está perseguindo o povo escolhido, o meu povo que é escolhido para me adorar. Vocês estão perseguindo. Para com isso, Saulo, digo minhas palavras. E Saulo era assustador. Saulo matava. Saulo prendia. Quantas lideranças aí não estão matando os que estão na igreja? Que a palavra do Senhor diz que as ovelhas é do sumo sacerdote, é de Deus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, no Evangelho de Mateus, na primeira carta de 1 Pedro, no capítulo 5, diz: e as almas é do Senhor. Não faça por torpe ganância, nem por engano, nem por opressão. Faça por amor ao Evangelho. Ame aos outros como ama a si mesmo. Faça a diferença onde você caminhar. Não seja crente dentro da igreja, mas lá fora acha com piedade. Tem pessoas que dentro da igreja, eu tenho até tristeza quando eu vejo isso. Eu não sou perfeito. Mas a boca do cristão, ela tem que ser boca santa. Até no momento mais crucial da sua vida, da minha vida, nunca amaldiçoe pessoas, nunca vá de encontro com as pessoas. Porque não é isso que Deus quer da gente. E aí o Senhor convida um homem chamado Ananias para ele ir em busca de Saulo, na rua direita. Ei, Deus sabe o endereço da sua casa. A sua bênção, Ele sabe onde vai chegar. O carteiro não vai entregar a carta errada não, encomenda não, porque a carta é escrita com sangue do Cordeiro para mim e para a tua vida. É escrito, louvado seja Deus, com tinta de sangue. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com a presença, com o poder e com a graça da salvação que Ele nos concedeu na cruz do Calvário. Mas, Senhor, este homem tem muito. Ele persegue as pessoas. Ele mata as pessoas. Quando Deus tem encontro com alguém, a vida não será a mesma. Se você teve um encontro com Deus e for convertido, não for convencido, tenha certeza que a sua vida mudará. Porque ele diz: eu vim para que a tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. E o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida com abundância. Vida com abundância não é ausência de problema, mas é que Deus vai lhe conceder a graça para suportar os momentos difíceis que você sozinho não suporta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine só que o Senhor Jesus está dizendo: ei, esse é meu povo que você está perseguindo. É esse povo que me adora que você está perseguindo. É esse povo que vem buscar a minha presença no templo que vocês estão perseguindo. Saulo, não faça mais isso. Quem persegue o povo de Deus, porque ele diz que ele é a menina, eu e você é a menina dos olhos de Deus. Saulo, ele foi convertido naquele momento. Todos escutaram a voz, mas não viram quem foi a pessoa. Porque Deus vai vir mostrando em luz na segunda vinda. Vão ver, mas não vão ouvir a voz da trombeta. E todo olho ouvirá. E chama dos seus pelo nome. Talvez para alguns já chegou o tempo. Talvez para outros chegará mais tarde. Mas a nossa história vai continuar firme.
E Deus tem uma promessa de salvação para a sua vida. Tem uma promessa de restauração para a sua família. Aquele que está afastado, Deus vai trazer. Saulo, por que me persegues? Enquanto as escamas não saem dos olhos, dos nossos olhos, nós vamos continuar fazendo as coisas erradas. Nós vamos continuar perseguindo nossos irmãos. Vamos continuar amaldiçoando nossos irmãos. Mas quando tem um encontro com Cristo, que as escamas saem dos olhos, aí a história é transformada. Aquilo que era maldição transformou em bênção. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas. E recuperou a vista. Lavando-se, foi batizado. A conversão de Paulo já tinha sido anteriormente. Eu creio que desde o momento que ele destruiu a vida de Estevão, que concediu com a morte, eu creio que eles também, na sinagoga, eles pregavam juntos também. Ele já ouvia Estevão pregar. Saulo era um homem que fiscalizava as igrejas. Ele era um homem que ele pesquisava quem era o adorador e quem era aqueles que eram da linhagem deles. Porque o verdadeiro adorador, não importa o momento, esse adorador vai continuar adorando, esse adorador vai continuar clamando, porque Deus é um Deus que responde a mim as suas orações. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas buscam o avivamento na casa do Senhor. Muitas pessoas vão buscar um avivamento, é a campanha de avivamento, e a verdadeiro avivamento está em que você tem um encontro com Cristo, pregar a mensagem, ver a palavra. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro avivamento que tem dentro de mim e de você. Não é bater tamborim, descer a esquina, não. É servir a Deus com sinceridade, louvado seja Deus. E nós somos essas pessoas que estamos aqui dentro hoje, porque nós adoramos o Senhor e guardamos os seus mandamentos, e aqui estamos para adorar a cada dia. Não importa o momento que você está vivendo. Seja grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Seja grato a Deus pela presença que Deus que está na tua vida. Porque através da vida de Cristo nós temos vida hoje. Saulo destruía a igreja. Mas no entendimento de Saulo, ele estava fazendo a coisa certa. Porque era isso que eles aprendiam na lei. Eles praticavam a lei afrontando as pessoas, afoguetando as pessoas, onde pobre não entrava nas igrejas, porque diz que ser pobre era ser maldito. Mas hoje nós somos bênçãos e salvos pelo sangue de Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Não precisa comprar uma maquininha de cartão. Aleluia, glória a Deus. Uma maquininha de graça. E Saulo entendeu a mensagem. Você aceita pagamentos? Um poliglota, um homem teólogo, um filósofo. Entendia tudo da palavra. Era um bom orador. E tinha o poder do convencimento. E quando Jesus te escolhe, ele te capacita. Jesus não vai deixar você falando sozinho. Ele vai capacitar a sua vida. Vai colocar palavras de verdade na sua boca. E você vai confessar que só Ele é Deus. Mas, irmãos, essa semana me fez uma pergunta que eu fiquei até estarrecido, mas eu respondi para o irmão. Ele não é cristão, mas ele é. Disse, Francino, o rapaz já matou mais de 100. Você acha que Deus vai perdoar? Eu peguei e devolvi a pergunta para ele. Eu usei de inteligência. Eu perguntei a ele, porventura, o Sam precisa de médico? Irmão, você pode ter matado uma nação. E você se arrepender, Jesus te perdoa. Você vai pagar na justiça os seus erros. Mas o perdão de Deus está sobre a sua vida. Porque uma vez que Ele perdoou, ninguém pode mais te amaldiçoar. Porque o ditado tem por aí, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo. É transformado, é purificado. E Saulo entendeu a mensagem. Quando nós entendemos a mensagem, igreja,
Deus faz um mover nas nossas vidas. Eu creio que vocês não estão aqui hoje em vão, porque tem um propósito. Sei que falta muitas pessoas nessa igreja hoje, mas quem veio receberá a bênção do Senhor nesta noite. Aquele que veio receberá a cura, aquele que chegou de cabeça sai daqui curado, porque Deus é um Deus de milagre. Nós vivemos por fé, não é por vista. Cristão é louco, mas é loucura para os que perecem. Mas é poder de Deus para os que é salvo em Cristo Jesus. Como pode adorar alguém que você não vê? Como pode alguém que você não consegue enxergar, adorar? Irmão, a beleza de Jesus que está nesse mistério, de estar aqui guardando a gente todos os dias, nos protegendo nos milagres visíveis e os milagres invisíveis que nós não conseguimos enxergar e guardar a sua família na presença do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nunca se esqueça daquilo que Deus colocou na sua vida. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Que através dos ensinamentos de Jesus Cristo que nós temos vida. Através dos ensinamentos de Jesus nós temos entendimento. Através do ensinamento de Jesus nós temos a palavra dentro de nós, porque ela vai nascer e vai frutificar, porque mesmo que a videira não floresça e nem haja mais fruto na vide, todavia eu estarei com o Senhor. Abacuque pediu avivamento, aviva no Senhor no meio dos anos, porque era uma perseguição. Cristão é perseguido. Cristão ele é perseguido onde ele andar, porque ele tem poucos amigos. Mas ele tem um protetor, aquele que nos guarda, aquele que não dorme, aquele que não cochila, louvado seja Deus. Aleluia. Não queira agradar o mundo, mas agrada aquele que morreu por mim e por você. Aquele que se entregou na cruz, sendo Deus, mas tomando a forma de homem. Não se usurpou em ser Deus. Se entregou por mim e por você. É aquele que disse aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem promessa para a igreja, Senhor, nesta noite. Saulo conseguiu encontrar com Cristo, ou seja, Cristo encontrou com ele. Mas hoje nós estamos aqui, nós também tivemos aquele encontro maravilhoso com Cristo. No momento mais difícil da minha vida, eu fui para a igreja chorando. 2009, eu lembro como hoje. Uma vida devassa, uma vida destruída. Mas eu fiz propósitos com Deus. E hoje eu vejo que isso cumpriu na minha vida. Ele ergueu do pó o desvalido e do monturo necessitado e assentou ao lado dos príncipes. Esse é o evangelho de transformação que nós vivemos. É isso que nós temos que viver para a sociedade. É isso que nós temos que viver no nosso trabalho, nos nossos lares, ser exemplo para os filhos e para a família. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não importa o tipo de perseguição que está servindo. Talvez alguém esteja no seu trabalho com inveja das suas funções que você exerce. Talvez alguém esteja dizendo: esse daqui é tão calado e tanto esporro que ele leva. Porque nossa vitória vem do Senhor. É porque nossa vida pertence a Deus. Cale-se perante Ele. Nós saímos do Egito, mas nós temos que manter nossa mente em Cristo. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós temos uma grande nuvem de testemunha. Que testemunha vamos dar perante a sociedade, perante o nosso Deus? Faça como Saulo, as escamas caíram dos olhos, e ele já acordou, e ele mudou a sua história, e tornou-se o homem mais poderoso depois de Jesus Cristo na terra. Um homem que abriu muitas igrejas, um homem que transformou vidas,
O homem que mudou a história da humanidade através das cartas, que até hoje elas ficam aí marcadas para as novas gerações. Seja um Paulo da vida, para dar um testemunho para ninguém duvidar da sua fé. E que o Espírito Santo, nesta noite, abençoe essa igreja, que traga a eles palavra de salvação, vigor e a certeza absoluta que amanhã será um novo dia e você sai daqui tranquilo e vai respirar o ar mais puro que você já respirou na sua vida, aquele ar que vem com alegria, dizendo, só o Senhor é Deus. E as escamas saíram dos olhos. E assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus.